E é isso aí, estamos de volta em mais uma transmissão desse Mensageiro de Orion. Tô aqui bebendo a minha água, né, para poder dar aquela hidratada. Hoje eu vou falar de uma coisa que tá virando uma frequência tão grande. O vídeo hoje vai ser um pouco longo, porque eu quero falar de vários assuntos aqui. Só para você ter uma ideia, vou falar para vocês o que eu vejo quando eu abro, por exemplo, qualquer vídeo de notícia. Tá? A gente sabe que os algoritmos conseguem capturar tudo aquilo e tendencia vocês a assistir aquilo que o sistema quer. Eu abri um vídeo aqui de uma notícia qualquer, tá? Entrei aqui, notícias. Então toda vez que eu me referir a alguma pessoa do sexo feminino ou masculino, eu vou referir a pessoa e vou dizer o que a reportagem está dizendo. Olha aqui, por exemplo. Morte de professora em Sarandi, a entrevista que chocou a cidade. Aí nos outros vídeos que vão vindo, olha lá, adolescente malvada acha que pode se safar de um crime. Serial killer de uma cidade tal matava e desfigurava pessoas. Qual é o outro aqui? Se a pessoa morreu, foi ótimo. Diz uma pessoa presa suspeita de ter cometido um crime. Deixa eu ver o que mais aqui. Exclusivo. Pessoa acusada de atear fogo e matar uma pessoa fala sobre o crime. Laudo revela que não sei quem foram torturados. Pessoa é esfaqueada pelo filho de 8 anos. Deixa eu ver o que mais aqui. Depoimento de pessoa que matou o ex, tá. Vocês vão vendo, cara, que... Por que eu quis mencionar isso aqui? Vou até fechar aqui. O mundo tá tão doente que as coisas já saíram do controle há muito tempo. Quem me acompanha aqui desde o início, lá desde 2018, se eu não me engano, vai ver aí que desde 2022 eu venho falando para vocês, ó, desde 2022 eu dizia que as coisas só iam piorar aqui nesse planeta. E realmente elas estão piorando, cada dia que passa. E aí quando eu vejo as pessoas com esse papo, porque Jesus, porque o diabo, cara, tudo que acontece nesse planeta é responsabilidade nossa. São as pessoas as culpadas de tudo que acontece nesse mundo. Mas você está sendo cruel porque existem forças malignas, não sei o que. Cara, tudo nesse universo é formado de energia. Energia que gera frequência, que produz vibração. Ou seja, quando uma pessoa diz para mim, mas ele foi influenciado, mas é porque ele se permitiu ser influenciado. Ninguém chega para você, por exemplo, e te obriga a ser um viciado em álcool, por exemplo. Você escolheu beber álcool. Assim como você escolheu fumar, se drogar, fazer X coisas pelo mundo. Aí as pessoas vão e falam, mas nós temos o livre-arbítrio. Com certeza, vocês têm o livre-arbítrio aqui nessa prisão. Essa prisão também tem um limite também. Por isso que eu sempre digo, tudo que acontece nesse mundo é responsabilidade das pessoas. Olha o tanto de notícias ruins, né? Eu já estava observando há algum tempo e eu decidi que era importante falar sobre isso hoje. O tanto de notícias ruins que aparecem com tanta ênfase na internet hoje. Se você abre um site de notícias, sei lá, um site aí, um portal de notícias, 90% das informações que tem ali são coisas para te deixar para baixo. É sempre assassinato, morte, roubo e todo tipo de coisa ruim que você imaginar. Você praticamente, se pega uma ou duas notícias de alguma coisa muito boa, vai ser um lucro você conseguir acessar um portal que tem isso daí. Fora o resto da lixaiada de corrupção, política e um monte de baboseira a mais. E o restante do entretenimento que tem essa bajulação que as pessoas têm com esses artistas aí. Isso é o estrume da sociedade hoje. Triste fim que a sociedade chegou. Há muito tempo atrás eu falava aqui sobre a utopia dos ratos aqui, sobre o universo 25, e as pessoas nunca entenderam o porquê daquele experimento que foi feito. Ou seja, eu tenho até uma foto aqui que diz exatamente aquilo que eu vou falar nesse vídeo hoje. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está numa prisão.
Como que a gente faz para vocês ou para aqueles que gostam de viver nessa prisão, se continuem sendo aprisionados aqui? Continuem acreditando nessas falácias. É dar entretenimento e lixaiada moral para eles. Um monte de conteúdo disfarçado de entretenimento de qualidade em volta de um monte de lixaiada transmitindo um monte de mensagem subliminar. E aí as pessoas não sabem por que, que o mundo tá louco. Basta você olhar nos canais de notícias, nos programas de entretenimento que você vê na TV aberta, né? Para pensar, assiste um programa num dia de sábado e domingo para você, o que é a lixaiada de conteúdo moral que você vê ali? Praticamente, é quando você se desprende da Matrix, quando você expande a sua consciência, automaticamente, quando você acessar um tipo de vídeo desse, você vai perceber na hora. A sua mente vai ter expandido de uma forma que quando você tiver contato com esse tipo de material, você vai perceber naquele instante o tipo de manipulação que as pessoas sofrem. E aí elas continuam acreditando que elas são livres para fazer o que elas quiserem, né? Elas são livres para serem manipuladas. É impressionante quando eu dizia lá atrás, em 2022, olha só, naquele tempo, pós-pandemia, o que, que eu dizia aqui? Que as pessoas, com a chegada dessa IA, como era a época, né? Em vez de as pessoas melhorarem, elas pioraram. E aí junta-se a guerra das bandeiras, né? É a bandeira A, bandeira B, bandeira C. No fim, ninguém prestou atenção. Eu vou fazer uma comparação bem simples que eu já falei aqui em tantos vídeos aqui. Olha a vida da camada da elite que está lá em cima, das 13 famílias, das empresas mais poderosas que comandam esse mundo. Olha para a vida deles e veja se eles ficam vivendo com essas coisinhas de bandeira, de ideologia, meu político A, meu político B. Eles não vivem isso. Eu já falei aqui várias vezes. Eles vivem uma qualidade de vida extremamente alta. Os filhos deles estudam em escolas onde eles trabalham a energia espiritual deles, como manipular as pessoas, como eles podem viver no mundo com muita qualidade de vida sem ter que se prender a essas coisas de mídia social. Eles estudam aquilo que eles vão exercer na vida deles. Então, se eles já são herdeiros, eles não vão perder tempo estudando fórmula de Bhaskara, cara. Eles vão estudar sobre o quê? Economia, investimento, finanças. Enquanto você vai para a escola para aprender toda aquela porcariada que não serve para nada para você. Só para te manter na ilusão de que você é livre, né? Você não é livre, você vive numa prisão. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Olha aqui o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Eu não vou mostrar as imagens por questão de ética da minha parte, né? Olha as notícias que tem por aí. Você nunca viu uma notícia boa. Por que as pessoas estão nesse nível? Porque elas já estão tão dominadas que parece que elas recebem um comando mental na mente delas e elas começam a executar tudo aquilo que eles querem fazer. Assista ao meu vídeo aqui, Máquinas do Astral. Muitas pessoas viviam dizendo, né, nos meus comentários, como é que uma pessoa dessa tem um canal desse, como que um cara desse fala esse tipo de coisa, blasfemando contra Deus. Olha as máquinas do astral lá sobre o que eu falei das máquinas do astral. Tudo que está acontecendo é manipulação. Quando eles querem, os dominadores do mundo querem fazer com que as pessoas façam esse monte de loucura, eles começam a disparar essas frequências lá. Tá lá, gente, é só assistir o vídeo. Assiste o vídeo lá, não precisa acreditar não. Lá eu mostrei os desenhos que eu fiz, uma viagem que eu fiz no astral para poder, acompanhado de um outro médium que me levou e me mostrou aonde as máquinas ficam, o que, que elas fazem, como elas são utilizadas. E aí, olha as notícias no mundo. Quantas vezes eu digo, a verdade está lá fora, mas as pessoas querem enxergar isso, elas não querem. O nível de maldade nesse mundo já está, tipo assim, passando dos limites já. E aí é onde o que acontece uma outra coisa que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar tão grande. Esse aqui eu vou separar esse vídeo aqui, que eu acabei extensionando outras questões aqui. Então no próximo vídeo que eu publicar hoje, vocês vão lá e eu vou continuar falando sobre esses assuntos aqui, referente àqueles caras que estão falando sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, utilizando-se desses fatos que estão acontecendo aqui que eu acabei de mencionar, da manipulação mental das pessoas, da maldade que está solta,
Aí isso cruza com um monte de outras coisas. Ah, porque vai vir um salvador, vai vir um comandante das naves. Cara, não vai vir ninguém aqui, cara. Assim como eu já falei que no livro do Mensageiros do Amanhecer, isso aqui foi criado para ser uma biblioteca. Todas as formas de vida no universo eram projetadas aqui, eram experimentadas aqui. Isso aqui era um laboratório. E aí, né, o que aconteceu? Em um belo momento, alguém tomou isso daqui e falou: isso aqui agora vai ser o que eu quiser. E virou isso aqui que nós vivemos hoje. E aí, quando você explica para as pessoas essas coisas, fala, mostra os sinais, mostra tudo que está acontecendo, os sinais onde a gente vê, as pessoas não prestam atenção, elas acham que eu sou apenas um louco falando um monte de besteira. O planeta que você vive hoje, ele é uma prisão. No livro do Mensageiro do Amanhecer está falando sobre isso lá. No outro vídeo, eu não me lembro qual dos últimos vídeos que eu falei, eu fui falando sobre os aspectos e o que estava escrito em cada livro que eu li. Mensageiros do Amanhecer falava o quê? Falava que esse planeta foi concebido para ser uma biblioteca, um laboratório, ou seja, seria o berço da vida de todas as criações. Em um dado momento, vieram outros seres e tomaram isso daqui, fizeram a baderna e virou isso aqui. O livro da Doutrina Secreta diz o quê? Não existia maldade até o dia que o homem foi criado. E assim a maldade começou a perpetuar no universo. Aí, quando você olha para o livro lá, Divina Revelação do Inferno, o que Jesus fala para Mary Baxter? Fala que todos nós somos responsáveis pela nossa salvação. Quando você faz algo de errado, né, você escolheu fazer aquilo, porque você tem as opções. Quantas vezes eu falei aqui para vocês, pensem em algo bom que vocês poderiam fazer por mim. Dificilmente vai vir alguma coisa boa na sua cabeça. Você vai pensar assim, cara, e agora? O que eu faço para ele? O que eu dou de presente de aniversário para ele? Não vai vir nenhuma ideia na sua cabeça, vai ficar com tantas dúvidas, né? Agora pensa em fazer uma maldade para mim, para você ver. A psicosfera desse planeta é tão doente que vai vir tantas coisas na sua cabeça, de coisas horríveis que você poderia fazer comigo, que até você vai se assustar. Quando você pratica o exercício do silêncio na sua vida, onde você passa a ouvir mais e falar menos, quando você pratica a sua meditação para que você centralize e sintonize o silêncio na sua vida, para silenciar os seus pensamentos, fazer um controle maior da sua carga de pensamentos que você tem acerca de tudo que você está vivendo, quando você silenciar a sua mente e começar a conduzir melhor as suas ideias e tal, vocês vão parar para perceber que quando você tiver uma ideia de fazer algo ruim para alguém, você vai ver que sua mente vai ficar assim repleta de coisas que você vai querer fazer. E aí, o que eu sempre digo aqui nesse canal? Abram a mente de vocês. Se desprendam de televisão, se desprendam de ficar idolatrando artistas, ainda mais esses artistas vida louca, que prega tudo de ruim que você pode fazer, que você pode usar drogas, pode fumar, que você pode se prostituir, você pode fazer, né, tudo o que você quiser na vida, esquecendo as consequências, porque aí quando chega na hora das consequências, que você tem que colher tudo aquilo que você plantou, aí o que acontece? Ah, não, isso aqui é culpa do diabo. Foi o diabo que fez isso aqui na minha vida e causou tudo isso aqui. Não, a culpa é sua. A partir do momento que você esquece que você tem uma autenticidade, que você tem uma individualidade nesse mundo e passa a seguir as massas, você se tornou só mais um prisioneiro a qual o sistema controla. Então, se esse monte de notícias ruins estão frequentes, é porque as pessoas estão gostando de fazer isso. Porque as leis, o país, os dominadores do mundo querem que vocês continuem assim, se matando, brigando entre vocês, né? Qual que é a história lá da arte da guerra? Dividir para conquistar. Vem com um monte de ideias na cabeça de vocês, fazendo vocês ficarem um contra os outros, e por isso que esse tipo de coisa ali acontece. Pessoas matando pessoas, né? E aí vem as igrejas com falsos profetas dizendo: Jesus voltará para nos salvar. Jesus vai livrar você do inferno. Jesus, cara, tudo é culpa sua. Se você faz coisas boas, a culpa é sua. Se você faz coisas ruins, a culpa também é sua. Não tem salvador, não tem ninguém. Não tem malfeitor, não tem benfeitor, não tem nada. Tudo é responsabilidade sua. Agora,
quando você está conectado com a espiritualidade, com o seu eu superior, com as suas entidades, com aqueles que também participam aqui de fora desse planeta, olhando para o que acontece aqui, e se entrega numa vida de retidão, seguindo aquilo que a sua essência, o seu caminho do meio, o seu coração te mostra, aí é uma outra história. Aí você vai passar a viver uma vida plena, se desviando desses caminhos tortuosos e assim por diante. Vigiem, pessoal, vigiem. Não se iludam, assistam o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou falar sobre um pouco dessas manipulação que esses caras que dizem espiritualistas têm feito, aproveitando-se desses fatos que eu contei aqui. Mais uma vez eu vou dar o conselho que eu dei num vídeo passado aí. Não se prendam às massas, seja individual, com as suas ideias, sabe? Construa aquilo como eu sempre faço. Analisa, interpreta e veja se faz sentido na sua vida. Se não faz sentido, se as respostas para essas três colocações, analisar e ver se faz sentido na sua vida, forem positivas, então tudo bem. Mas se não forem, não sigam. Ah, eu analisei isso aqui, vi a informação, interpretei isso dessa forma e agora vi que faz sentido para mim. Se faz sentido para você, tudo bem. Isso mostra que você está conectado com aquela energia. Ah, eu me conectei com aquela galera que gosta de fazer maldade, sair pra rua, fazer quebradeira. Então você, parabéns, você está sintonizado com aquela energia. Mas se você não está sintonizado com aquilo, então o que que você vai fazer? Você vai se afastar. Uma vez eu estava numa palestra, escutei um médium canalizado com uma entidade onde ele dizia: no fritar dos ovos de tudo, independente de crença, religião, independente de como você está e o que você é nesse mundo, se você estiver andando com as massas, você vai altamente se prejudicar na sua passagem. Então fica para vocês aí esse conselho. Assista o próximo vídeo que vai ser interessante aí.